Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Conselho do Dono, nosso podcast. Em breve terá mais conteúdos aqui. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Victor Saraiva, sou sócio fundador da Empire Sales. Nós somos uma aceleradora comercial, uma consultoria comercial de empresas. E se você é empresário, assim como nós aqui, assim como o Conselho do Dono, a gente tem como objetivo trazer empresários aqui, bater papo de vida real, bastidores. Se você é empresário assim como eu, se inscreve no canal, vai ter muito conteúdo legal. O YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai aparecer consequentemente para você. Então dá essa força, ajuda a gente, se inscreve no canal, que o convidado de hoje é muito especial. Vocês vão curtir bastante. É um empresário com resultado. É um cara que eu conheci lá atrás e que hoje eu tenho como referência. Também, além de ser um cliente da Empire Sales, é um amigo muito, muito importante. Vocês vão gostar bastante dele, da história dele. Eu acho que ele tem muito a agregar e que pode, de alguma forma, transbordar aí com vocês, com alguns insights, algumas vivências e experiências que pode fazer sentido para a tua jornada aí. Beleza? Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Aldemir Júnior. Valeu, cara. Prazerzaço estar aqui, meu irmão. Aldemir Júnior, que é empresário, CEO da Econômica Office, digamos assim, é um cara que, para mim, me ensinou muito lá no início e hoje, com o passar dos anos, a gente tem essa oportunidade de estar fazendo essa parceria aqui, dele estar aqui junto com a gente. É muito gratificante pessoalmente para mim e que vai fazer sentido, tá? Então, é isso, meu irmão. Seja bem-vindo. E aí, como é que tá? Na paz? Bora lá. Tranquilo? Tudo em paz, meu irmão. Tá nervoso, não? Não, tá tranquilo. Prazer de estar aqui com você, gravando esse podcast, meu primeiro podcast aí também. Então... Vamos aprender aqui juntos, que é o meu primeiro podcast também, tá? Então... Vamos aprendendo juntos aqui. Bom, então vamos lá. Cara, assim, de uma maneira bem descontraída, vamos, antes de falar de negócio, de empresa, eu queria falar um pouco do teu início. Porque eu acho que pra galera que não nos conhece, que não te conhece, eu acho que é importante ela entender quem é o Aldemir Júnior antes da Econômica Office, ou seja, do ponto de partida. Então, acho que como é que foi isso? Se começou ali na adolescência, como é que foi a tua vida no início do empreendedorismo? Bom, vamos lá. Meu nome é Aldemir Júnior, para quem não me conhece, tenho 24 anos. Sempre vivi muito esse mundo de vender, de ser empresário. Desde novinho já vendi pulseira, capinha de celular, já vendi biscoitinho, cookie na escola, tudo que você imaginar. Não era vendedor. Eu já nasci vendedor. Meu pai sempre potencializou isso em mim, sempre me ensinou a vender, a juntar um dinheirinho ali e girando aquele dinheiro. Quando você via, já estava com mais dinheiro. Então, eu acho que eu tenho as vendas no meu sangue desde novo. E depois que eu terminei a escola, veio ali a pandemia. Para alguns foi uma... Como é que eu posso dizer? Ali na pandemia foi uma porta aberta, né, para muitas pessoas e tudo mais. Foram grandes oportunidades. Fechou. Teve muita empresa que fechou, mas também teve muita empresa que cresceu Isso. muito. Então, para quem era pequeno ali ou para quem não existia, né, enxergou novos mercados. Então, na pandemia, a gente deu um pontapé inicial. Eu cheguei a fazer a faculdade 4 vezes. 4 vezes. Qual era a faculdade? Fiz administração. Eu digo que eu sou PhD em primeiro semestre. Eu fiz na Unifor, fui para a UES, voltei para a Unifor e depois fiz o UES de novo. Rapaz, você tá formado em entrar no primeiro semestre, então, viu? E aí fiz várias vezes o primeiro semestre e acabei largando e indo empreender aí de fato, né? Não consegui conciliar, mas
O Aldemir é basicamente esse CPF, né? E na pandemia, tu falou que tu começou de fato na pandemia, mas para a gente entender melhor, para a galera que está assistindo, como é que começou a Econômica Office de fato? Porque foi ali num período difícil, a gente já sabe, mas para quem não te conhece, como é que foi o estopim? Poxa, faz sentido a gente criar esse negócio, faz sentido a gente atender esse tipo de cliente. Como é que foi isso? Foi de uma maneira, foi de um insight ou foi de uma maneira natural? Como que foi isso para ti? Cara, o meu pai ele já tinha loja de móveis usados, eletrodomésticos, uma lojinha bem enxuta ali, uma operação simples. E veio a pandemia, muita gente fechou as portas, até obrigado mesmo, né? Naquela época do lockdown. Com certeza, foi um período muito difícil para muito empresário. E aí nesse período, eu com 18 anos na época, né? Tinha acabado de completar 18 anos e assistindo live, né? Só queria a vida mansa. E aí minha mãe olhou pra mim e falou: meu filho, olha, você vai atrás de fazer alguma coisa, porque senão nós não vamos pagar as contas, não. Não, o negócio tá feio. E aí que eu caí na real e não, tenho que fazer alguma coisa. E aí aproveitei o ponto, todo o conhecimento que eu já tinha ali da época do meu pai, o meu conhecimento de vendas. Eu ter começado cedo foi muito bom porque eu já sabia um pouco, muito pouco, mas sabia um pouco do que dava certo, do que não dava certo, de como fazer. Mas porque de certa forma tu já estava ali dentro de alguma forma, comprando e vendendo alguma coisa, dentro ali das limitações que tinha na época, obviamente. Mas eu acredito que seja por conta disso, né? Que você já estava lá dentro ou não? Ou você de fato ingressou com o objetivo de ajudar o negócio a crescer? Quando eu era novinho ali, todo sábado eu ia para a loja dele, que é onde funciona a Econômica Office hoje. Certo. Então, todo sábado eu ia para lá, e aí às vezes ele deixava eu vender, comprava um freezer, vendia, ganhava ali um dinheirinho, porque era usado, né? Então, com certeza. Não era comprar de fábrica que você pede quanto quer, não. É a oportunidade. É igual você comprar ação na Bolsa de Valores, você compra na baixa e vende na alta. Pronto. Basicamente. Mas não é sempre que tem, né? Então você tem que encontrar o produto bom. E aí, nessa época ele deixava eu vender uma coisa ou outra. E depois disso eu acabei parando um pouco de ir pra lá. Eu fui ficando mais velho, né? Seus 14, 15, 16 anos. E comecei vendendo capinha de celular, pulseira, como eu havia falado. Entendi. Então, esse foi um momento que, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, mesmo que ainda não tivesse muito claro ainda, foi um momento que tu entendeu, poxa, eu tenho que... É como se tivesse uma semente ali e a tua mãe só deu um impulso, entre aspas, né? Só um impulso, mas que foi ali onde fez você sair meio que da zona de conforto, entre aspas, e que fizesse você botar a mão na massa, digamos assim. E conta um pouquinho pra gente como é que foi nesse início, os desafios que você teve, principalmente quando veio a pandemia, o seu dia a dia, a questão ali dessa parceria com seu pai, e me conta um pouco mais desses bastidores. Cara, o início era bom demais, porque o negócio pequeno, e trabalhava eu e meu pai, é uma maravilha. A gente trabalhava muito, mas via dinheiro, era ali na informalidade, então era muito bom. A gente, na época, muita gente estava montando home office, né? Então eu já tinha um fornecedor, conhecia um fornecedor na realidade, e aí a gente, não, vamos comprar algumas mesas e cadeiras desse cara aqui e vamos vender. Anunciava em OLX, anunciava no Facebook e na época eu criei um Instagram onde eu também fazia, mas o Instagram nunca virou nessa época. Então a gente vendia muito pela OLX
e o Facebook. E essa galera da OLX vem gente de todo canto, né? Então a gente pegava aqui, a gente tinha um carrinho de entrega, era eu e ele, e a gente buscava na fábrica, guardava e ia aparecendo as vendinhas. Então, como era só eu e ele, eu passava a manhã tirando o pedido, mesinha baratinha de R$ 150, cadeirinha baratinha de R$ 100, que na época ainda era barato, né? Hoje em dia aumentou muito. Então, nesse caso, já não era usado. Tu já estava pegando de um fabricante. A gente começou a vender ali, sem nome ainda na época, sem nada, só vendia ali umas mesinhas e foi indo. Pegava aqui do fornecedor, fazia ali 5, 6 meses em estoque, vendia, no outro dia pedia mais, ele entregava rápido. E eu passava a manhã tirando pedido e quando era à tarde a gente ia entregar. E aí entregava aqui em Fortaleza e região metropolitana, né? E tinha dia que a gente não almoçava, ia almoçar 11 horas da noite, esticava entregando. Mas isso já na pandemia, rolando já. Isso na pandemia, lockdown, a gente não tinha dinheiro, não pôde seguir o lockdown, não podia parar. Não, vamos entregar, vamos correr, fazer acontecer e pronto. E aí as metas na época eram bem baixas, né? Eu lembro, no primeiro mês que a gente atingiu uma meta, a gente ficou muito feliz. E aí o negócio foi caminhando, né? Mas começou assim, entregando mesinha e cadeira em cima de um carro, eu e meu pai. Pegando sol, chuva. Tudo. E o carro não tinha ar-condicionado, aí tinha que passar a mão assim no para-brisa, porque embaçava. Dureza. Mas chegou até aqui. Agora, cara, eu reparei uma coisa que você falou que vai contra muita coisa que muito empresário acredita, que é a questão de você, de certa forma, achar que no começo é mais difícil. E aí quando tu falou, poxa, por mais que no começo você não tinha X faturamento, você não tinha uma equipe, você não tinha estrutura, mas tu falou, poxa, era mais fácil. Por que era mais fácil, na tua visão? Porque isso vai muito contra quem pensa que, poxa, vai ficar mais fácil quando eu tiver X de faturamento, quando minha equipe for maior, quando eu chegar a esse contrato. Então, por que isso? Por que na tua visão não existe essa questão de mais fácil? Cara, eu acho que porque quando o cara é pequeno, quando ele vive ali na informalidade, faturando ali pouco, ele fatura pouco, mas ele tem pouco custo também. Então o custo dele é basicamente ele, uma pessoa que trabalhar com ele, a gasolina de um carro é um custo muito enxuto. E pro cara que sai disso aqui, ele fala, não, eu quero crescer. Mas a dor do crescimento, ela é muito ruim. Claro que o empresário ele vai aprendendo a lidar. Então, quando eu comecei, a gente tinha um problema. Hoje, esse problema a gente consegue resolver de outras formas. A gente consegue enxergar com os outros olhos. Então, é bem diferente. Mas isso que eu quero dizer, esse começo foi fácil, é no sentido lá no começo mesmo. Os primeiros meses ali. Sim, claro. Então, a gente foi vendendo e via o dinheiro e foi girando e pronto. Entendi. Cara, e assim, eu reparei que o teu negócio, ele tem uma base familiar. Como que foi isso para ti, até nos dias de hoje, como é que você lidar com isso? A gente tem um exemplo de um grande case que é a CIMED, né? Então, trazendo um pouco disso, tem muita empresa que dá muito certo e tem outras que já falam que empresa familiar não dá certo, baseado na cultura de resultado. Como que é essa balança para ti hoje? Qual que é a tua percepção disso? Assim, realmente trabalhar com família é muito difícil, né? Uma coisa que eu falo muito é saber dividir o ambiente. Então, no trabalho, não se fala de coisas de casa e nem ao contrário. Porque se a gente não consegue dividir aqui os ambientes, isso aqui fica muito difícil. Então, a gente leva estresse de casa para o trabalho e não dá certo. Mas eu acho que tem que entender, tem que tratar realmente como sócio
e não pai, nem mãe, irmão, seja o que for. Tem que entender, tratar como sócio, ter paciência, saber conversar. Mas hoje a minha relação ela é muito tranquila. Ela é muito tranquila porque o meu pai, ele hoje fica mais resolvendo uma coisa ou outra. Ele não tem hoje, graças a Deus, né? Eu me orgulho disso que a gente... Ele tem idade para estar aposentado. Meu pai tem 70 e poucos anos já. Fala aí o nome dele, pô. Seu Aldemir, Manda um abraço para você, dona Socorro. Meu pai já tem idade de estar aposentado, já batalhou muito nessa vida. Então, uma das metas que eu tinha era deixar ele mais livre. Então, hoje ele vai trabalhar porque ele quer e a empresa roda bem. E a minha mãe, dona Socorro, faz o nosso financeiro. Tem aí, acho que 3 ou 4 anos que eu trouxe ela para dentro da empresa. Ela não trabalhava com a gente. Fazia algumas coisinhas ali com meu pai, na época da lojinha de usados. E eu trouxe ela para ser o nosso financeiro, com função. Então ela tem realmente um negócio sólido, um cargo lá com a gente. E apesar de ser família, todos, obviamente, têm a questão financeira, né? A remuneração. Com certeza. Todo mundo tem salário fixo, como manda o protocolo. O negócio não é bagunçado, não. Verdade. Cara, eu queria te perguntar, que você falou um pouco da pandemia, né? E como você começou, mas, de fato, quando foi que tu percebeu nesse meio de empreender, como foi que tu percebeu que, poxa, é ali que eu quero estar, é ali que eu quero construir, de fato? Porque você falou, até brincou, que você iniciou a faculdade 4 vezes. Obviamente que tem a ver, de certa forma, mas a gente sabe que empreender, na prática, existe outros níveis de aprendizados e experiências que com certeza você já está carregando e está descobrindo cada vez mais. Então, resumindo, qual que foi para ti o momento que tu entendeu isso de fato? Poxa, é aqui, é o meu objetivo e vou para cima, não tem plano B. Pronto. Eu sempre gostei muito de estudar. Desde os meus 14 anos, 15 anos, eu sempre estudei muito a vida do empresário, vendedor, gestão. Sempre acompanhei uma galera aí. Sempre fiz muitos cursos. Então eu com 15 anos tava lá fazendo um curso. A galera mais velha, empresário, eu lá molecão que vendia pulseira, botava aquele standzinho na barbearia e achava que entendia de alguma coisa. Não entendia nada. Então, eu sempre, desde novo, estudei muito, fiz muito cursos. Não fiz faculdade, parei, mas eu sempre estudei muito fora da faculdade. A faculdade era ali um a mais. E eu sempre estudei muito. Então, quando eu quero uma coisa, eu sou muito decidido, eu faço acontecer. E na época, eu sempre gostei muito de vendas, de empresa. Na verdade, não sabia o que era empresa, né? Mas sempre gostei muito de vender, daquela arte, né? Cara, você tinha a semente, então. Você sabia que queria empreender em alguma coisa. Você queria construir alguma coisa. Entendi. De negociar e tudo mais. E teve algum momento que você pensou durante a jornada em ou desistir, ou teve algum momento difícil que você possa trazer de lição para quem está nos assistindo? Cara, desistir, eu confesso que até agora não pensei. Já pensei em mudar alguns rumos, já pensei em abrir outras empresas e sair da empresa que eu tenho com meu pai. Mas na época, graças a Deus, se resolveu, não fiz isso. Iria fazer besteira, né? Porque a gente tem um negócio sólido. Hoje a gente se dá muito bem, todo mundo. Então, já cheguei perto de pensar em desistir. Mas nunca pensei, não. É dureza. Beleza, entendi. Cara, e, assim, isso é muito importante porque isso traz muito do que é o bastidor mesmo. Tem gente que
tem bastante dificuldade, porque realmente não é fácil empreender com a tributação, as leis trabalhistas, o mercado em si, a depender do seu nicho, do seu segmento. Mas, assim, eu acho que o que não é nem a fase mais difícil, mas é o teu propósito, sabe? Eu acho que, pelo que você está falando para mim, eu acho que você meio que entendeu isso muito cedo. Então, eu tô falando besteira aqui ou é isso mesmo? Você acha que você tem um propósito nesse sentido? Você acha que é isso que você... Com certeza. Eu acho que todo empresário ele tem que ter um propósito muito forte, porque senão ele não aguenta. Qual é o propósito do Aldemir? Cara, o meu propósito é ter uma vida boa, eu, Aldemir Júnior, e ter uma família digna e honrar meu pai e minha mãe. Eu já, graças a Deus, eu já honrei muito meus pais e quero honrar muito mais, porque eu tô só começando. Mas são os propósitos de me dar uma boa vida e aos meus pais. E aí vem outros pontos também, né? Que enfim. Beleza. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou do momento ali da pandemia. Acabou a pandemia. Teve algum momento que tu teve alguma virada de chave que tu teve que tomar uma decisão dificílima? Que, poxa, se eu tomar essa decisão aqui, eu tô tomando um risco gigante. Isso aqui foi o que virou, por exemplo, a econômica. Foi o que deu um start. Não é nem um start, é uma virada de chave. Teve algum momento nesse sentido? Cara, tiveram alguns momentos. Alguns momentos? Alguns então momentos. Vamos por cronologia, pra gente entender. Vou tentar lembrar aqui. Por ano, não precisa ser por... Eu vou tentar lembrar aqui. Final de 2020, a gente fundou de fato a Econômica Office. Que antes a gente não tinha nome, fazia ali um negócio na tora, e quando foi final de 2020, a gente fundou de fato ali a Econômica. E aí se iniciou essa jornada e foi começando. Fui contratando algumas pessoas, eu acho que ter boas pessoas na equipe foi uma grande virada de chave. Então, na época, lá em 2021, eu era o cara que fazia tudo. E aí, quando eu contratei o meu primeiro vendedor, foi uma grande virada de chave. Por quê? A gente não tinha tanto volume, então na minha cabeça eu falava, não, eu resolvo, eu faço, eu consigo. A gente vai se virando aqui, contratei motorista, contratei montador, mas eu não tinha contratado vendedor ainda. E aí quando eu contratei o meu primeiro vendedor, foi uma grande virada de chave, porque eu não tinha tempo de fazer tudo que o vendedor fazia. E quando eu contratei, o cara era só vendedor. Isso aí foi uma virada de chave legal. Outra virada de chave foi quando a gente, final de 2021, a gente mudou e organizou a empresa. Então, até então, era uma empresa que misturava dinheiro, CPF com CNPJ, não tinha muita organização. Foi quando eu puxei minha mãe para ser o financeiro, e puxei todo, organizei, isso aqui, botei os pingos nos is, né? E puxei, foi nesse ano de final de 21 que eu puxei 100% da gestão para mim, né? Que até então era eu em conjunto com meu pai, e eu puxei 100% da gestão para mim. E em paralelo a isso a gente reformou a loja. Então, nessa época eu tinha comprado meu segundo carro, que era um Civic, e eu era louco pelo aquele carro. Quem me conhece... Civic é top, é massa. Quem me conhece sabe que eu era louco por aquele carro. E aí eu dei um passo atrás, vendi o carro e investi todo o dinheiro e reformei a loja. All-in? All-in total. Então, na época eu peguei a grana, investi. Meu pai sempre foi muito... Não vou dizer nem medroso, mas é porque tem muitas responsabilidades, então tem medo do novo, né? E aí na época... Quando eu falei que ia reformar a loja, ele já... Não, meu filho, não faça. Não é momento. E tal. Não, pai, eu vou só pintar aqui. Não, vamos só pintar, tá bom. E da pintura virou uma reforma gigantesca. Fez tudo.
A gente fez tudo. E aí, depois vieram muitas coisas, a gente foi contratando, foi formando lideranças, a gente em outra reforma, a gente climatizou a loja. Hoje a gente Legal. tem um galpão onde acontece toda a logística. E aí foram outras viradas de chave, mas essas foram as iniciais. Então, tu falou em contratação. Hoje a Econômica conta com mais de 10 São mais de 10 hoje. mais de 10 São mais de colaboradores. O que é que tu traz como aprendizado na contratação? Porque é algo que é muito difícil e é um dos maiores dificuldades que o empreendedor ele tem, que é contratar pessoas boas. Então, às vezes, o cara tem... muitas vezes, na verdade, o cara tem um bom modelo de negócio, o cara tem uma boa tabela de comissionamento, por exemplo, se for um vendedor, no caso, o cara tem tudo, mas ele não tem um processo de contratação, ele não tem um certo perfil ideal. Não sei se tu terceiriza isso, como é que é para ti esse recrutamento de pessoas na Cara, Econômica? assim, ó, eu costumo dizer que dinheiro não segura ninguém em empresa nenhuma. Só o dinheiro e nem só o bem-estar. Então, o colaborador, o parceiro ali, ele só tá com você se ele tiver uma empresa que bota dinheiro no bolso dele e, em paralelo, ele tem uma empresa ali saudável. Saudável de ambiente. E, além do mais, ainda vamos mais, ele tem que ter visão de crescimento dentro dessa empresa. Porque se ele achar que ele vai entrar na tua empresa e não vai crescer, ele sai. Mas como é que tu fomenta isso na tua equipe hoje? Como é que tu faz isso? Cara, a gente é uma empresa, nós somos uma empresa que estamos crescendo bastante. Então a gente... Muito rápido, por sinal, né? Isso. A gente procura trazer a galera que está com a gente desde o começo e vai colocando lideranças. Então hoje a gente tem a liderança do nosso time comercial, a gente já tem a liderança, estamos formando a liderança lá do nosso depósito, que é onde ocorre a logística. Então a gente forma essas lideranças e quem já está sabe que depois deles vem outros cargos, a gente traz um comissionamento legal, a gente tem projetos que a gente joga muito aberto e a gente fala para a galera. Então todo mundo sabe quanto a gente fatura, sabe quanto a gente vai faturar esse ano, do entregador ao financeiro, ao vendedor. Todo mundo então, está conectado. A linha desde o cara que... Vou dar um exemplo aqui. Desde o cara que está entregando, por exemplo, os teus móveis para os clientes, até o teu próprio vendedor que é responsável por essa operação de fechamento. Isso. Então, tu alinha o ponteiro para todo mundo seguir nessa linha. O que é que muda, por exemplo, tu falar para o teu entregador qual que é o objetivo do negócio? Cara, o meu jogo é muito aberto, né? Então, quando eu falo isso, eu mostro que eu sou transparente com eles. Eu gero ali uma credibilidade, eu gero uma confiança mútua. E sempre que a gente bate uma meta lá, todo mundo ganha. Então, isso aí foi uma das medidas que eu adotei. Que antes só o vendedor batia meta e ele ganhava. Não, hoje toda a empresa ela ganha ali um percentual em cima daquela meta. Isso aí é muito legal. E respondendo à pergunta da questão da contratação, é um grande gargalo, a gente tem essa dificuldade, como acredito que muitas empresas têm, mas é contratar gente que quer crescer na vida, que quer ganhar dinheiro, que quer trabalhar, que precisa, às vezes, porque você vê aquele cara acomodado com R$1.000, R$1.500 por mês, um salário mínimo. Eu costumo dizer que um vendedor meu, ele não pode entrar para querer ganhar um salário. Para querer ganhar um salário e uma bonificaçãozinha, uma merreca, R$500, R$1.000. Não. O cara tem que entrar, ter fome, né? Tem que ter fome, exatamente. E como é que tu equilibra isso entre a tua equipe? Essa questão de você construir uma cultura, de alinhar o norte,
é para ali que a gente vai, e ao mesmo tempo de cobrança. Como é que fica esse meio termo? Porque tem gente que é muito amigo do funcionário, tem gente que já é muito carrasco. Como é que tu lida com isso no teu dia a dia? Cara, a gente tem que ser sério, né? Tem que brincar. Eu sou muito brincalhão com a galera. Mas na hora de ser sério, a gente não pode confundir as coisas. Então, brincar, a gente tem que ter um ambiente leve, tem que ter um ambiente descontraído, porque não são máquinas, né? Mas na hora de falar sério, a gente deve falar sério. A gente tem alinhamentos diários, semanais e mensais. Então, aí onde a gente alinha os rumos da empresa, questão do comercial, né? Que o comercial, onde tem principalmente essas reuniões que a gente tem que acompanhar de perto, com a liderança do comercial, o que é que ele vai cobrar, o que é que ele vai, as métricas que ele tem que trazer, enfim. A gente alinha essas reuniões. E ainda sobre a questão da tua operação, contratação de pessoas, estruturação e tudo mais, qual que foi o momento que tu entendeu de fato por que eu preciso estruturar mais o meu negócio? Explico, tá? Qual que foi o momento que tu resolveu, poxa, eu preciso setorizar, eu preciso formar lideranças, eu preciso disso para que eu consiga construir a econômica? Qual foi esse momento e por que, de fato, tu tomou essa decisão de formar lideranças? Porque tem muita gente que centraliza, né? Por que na tua visão faz sentido isso nesse momento? Eu enxerguei que das duas, uma, ou eu ia ficar doido, ou eu ia me matar, ou a empresa não ia crescer. Então eu enxerguei que eu era um cara que eu era centralizador e eu queria tudo perfeito. Eu não queria bem feito, eu queria perfeito. Então, só quem ia saber, talvez o outro até soubesse fazer perfeito, mas não ia ser o meu perfeito do meu jeito. Então é do teu jeito. Tinha que ser o perfeito do meu jeito, do jeito que eu pensei, tal. E aí chegou uma situação que eu me vi estressado, sem conseguir dar conta, perdi um pouco do controle. E aí eu falei, não. Foi na época que eu fiz algumas contratações e aquilo ali impactou. Porque quando você é pequeno, ali tem 1, 2, 3 funcionários, você desenrola, você faz ali o negócio acontecer e tal. Mas quando você vai aumentando, setorizando, você vai vendo que não consigo dar conta de tudo isso aqui junto. Então você tem que ter pessoas boas em cada setor da sua empresa. Comercial, logística, financeiro, RH, marketing. E aí vai. E aí a gente colocou algumas lideranças, pessoas que têm que resolvem os problemas, que têm essa autonomia, né? E aí ainda não melhorou 100% não, porque é um processo, mas tá melhorando. Legal. E assim, dentro hoje do teu setor comercial, como que foi, tratando exclusivamente do setor, como que foi esse amadurecimento no sentido do teu time em relação à tua operação ao mesmo tempo? Como é que foi crescendo esse time e estruturando? Me conta um pouco de como foi isso, de fato. Eu acho que errando e acertando é um dos principais pontos que você vai ganhando experiência. A gente já teve ótimos vendedores, mas que não estavam alinhados com a cultura da empresa. Então o cara talvez foi um dos meus maiores vendedores até hoje, mas ele não estava alinhado com a cultura da empresa. Então a gente acabou afastando e trazendo outras pessoas. E aí a gente já fiz contratações erradas, fui aprendendo, entrou saiu. E hoje a gente tem ali uma equipe legal, que vende bem, que está alinhado na cultura. Além de o vendedor, por exemplo, estou falando aqui de vendedor, mas é a empresa toda. Mas além de o vendedor ter que vender bem, ele tem deveres, ele tem que estar alinhado com a cultura da empresa. Porque se ele não tiver, se tiver uma pessoa
tiver 10 pessoas, uma tiver desalinhada, ela desalinha todo mundo. Então ela estraga o teu time inteiro, se tiver uma pessoa ruim. Ela meio que contamina, né? Contamina. Então, é legal essa questão de cultura, mas ainda sobre a estruturação. Eu não sei se tu entendeu, mas como é que, para quem hoje está começando, a gente sabe que comercial é vendas na veia mesmo, o vendedor ele tem que ter essa pressão, mas quando foi o momento que tu, de fato, entendeu que para a econômica crescer, tu precisaria estruturar e sofisticar esse setor comercial e como foi isso de uma maneira prática com o passar do tempo? Como é que foi isso para ti? Como é que isso se portou dentro da econômica? Cara, a gente começou com um vendedor e ali a gente já tinha os processos, mesmo com o vendedor. Eu levava a galera para fazer curso fora, contratei a Empire para fazer as consultorias, as mentorias, os treinamentos ali. Olha o meu merchan aqui, viu, gente? Contratei a Empire para fazer os treinamentos. Então, hoje a gente tem quinzenalmente treinamentos com o time. De 15 em 15 dias, 2 vezes ao mês, a gente tem um treinamento ali com o time, onde vai alinhar, onde vai tirar dúvidas, ver o que é que não está dando certo com o pessoal da Empire. E os processos bem definidos, estrutura, CRM, RP, bons sistemas, né? Enfim, tem uma série de coisas aí que a gente pode falar. Só contextualizando, quando a gente pegou a tua estrutura de fato, era uma estrutura que já tinha essa cultura de fechamento, porque vinha muito de ti isso, eu acho isso muito legal, mas faltava a sofisticação, faltava a estrutura. Então a gente meio que pegou ali algo básico que você tinha, talvez de outras consultorias, e a gente transformou isso em uma máquina de tração comercial, que foi acho que agregou muito no teu crescimento. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso depois que a gente fez implementou de fato porque assim, tem gente que dá curso, tem gente que dá mentoria, a gente implementa junto com a empresa. Então, para a galera que está aí de casa e ainda não conhece o trabalho da Empire, como é que foi isso na tua experiência, essa implementação? Eu tinha uma dor muito grande que era outras mentorias, né? Onde a galera chegava, você ia para um curso e o cara falava, tem que fazer isso, isso, isso e tal. Aí te jogava, pá. Aí quando você chegava, você até entendia. Sim. Você até entendia como é que funcionava. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou aplicar? Contexto é rei. Isso aqui na minha empresa não dá certo. Mas toda empresa é igual. Mas o cara que é pequeno, não, isso aqui na minha empresa não dá certo. Isso aqui é pro cara que é grande. Então, uma grande virada de chave da Empire foi porque a Empire ela foi muito mão na massa. Eu costumo dizer assim. Então, ela pegou, foi lá, reuniões com a galera, o nosso comercial, quais são as dores, vamos fazer esse funil de vendas aqui, vamos mudar para esse CRM. Então, a gente já tinha um CRM simples, mas a gente migrou para um outro CRM. E treinamentos mesmo, até às vezes do que não é tanto estruturação de comercial, mas a galera faz fomentar mesmo o melhor de cada vendedor, né? Então isso aí foi muito importante, essa parceria que a gente fez. Legal, cara. A tua operação está crescendo muito. A Empire, acredito eu, como você mesmo falou, contribuiu de certa forma com o seu crescimento. E cara, tem muita gente que meio que não enxerga isso. Ele até tem uma planilha lá, poxa, eu tô faturando tanto, meu vendedor tá tendo uma conversão X, tem um número de reuniões, número de fechamento, só que na realidade ele não tem um processo bem definido, ele não tem uma máquina de tração de fato. E aí ele acha que aqueles números dos últimos 6 meses, por exemplo, é a realidade do comercial dele. E aí a gente vai
contra aquela frase de que, basicamente, os números mentem. Então, muita gente fala que os números não mentem, né? Mas eu digo que os números às vezes mentem. Por quê? Porque se o cara tem aquele histórico ali, mas ele não explorou de fato o comercial, ou ele, de duas uma, ou ele está deixando dinheiro na mesa, ou ele já está perdendo dinheiro, que é a grande maioria. Então, no teu caso, a gente já tinha um faturamento legal, tu já tinha uma certa estrutura operacional, porque é até um dos fatores que eu vou falar logo aqui, sobre a questão de você crescer, primeiro vende e depois organiza. Ou organiza primeiro e depois vende. Quero ouvir isso de ti, mas foi uma situação que tu já estava, aspas, organizado para o teu momento. Aspas não, você estava organizado para o momento que você vivia, mas não estava vendendo de acordo com a tua estrutura. Então, acho que isso foi muito importante. Agora, vamos voltar aqui à pergunta. Estrutura, organiza primeiro e depois vende? Como é que é? Quando eu era pequeno, eu falava que eu vou tacar o pau em vender, eu vou vender até o mundo se acabar e depois eu dou meus pulos. Então, quando eu era pequeno, eu queria saber de vender, pau na máquina. E era eu desenrolava, era bom de venda. Meu amigo, eu vou vender aqui. Quando eu não aguentar mais, aí eu resolvo. Mas a minha dor aqui é venda. Quando eu era pequeno, a dor nunca foi outra. A dor sempre foi vender. E aí eu fiz isso durante muito tempo. Só que chegou uma hora que se tornou insustentável. Porque é trabalho braçal. Chega uma hora que bate no teto, dá um limite. Por mais que o cara faça de forma inteligente, mas imagina um cara para fazer um pouco de tudo. Ele não aguenta. Então, no começo ali, o cara que é pequeno, ele tem que pensar nisso mesmo. É vender, pau na máquina e vou fazer. Mas o cara que ele é médio ou grande ali, ele já tem que minimamente ter uma estrutura para ele conseguir escalar. Ele não vai conseguir fazer ao contrário. Ele não vai simplesmente... E até vai às vezes, mas vai ter um resultado pequeno. Então, às vezes, ele traz ali da cabeça, muda uma estratégia, faz um oba-oba ali com o time, bate umas palminhas, eita, vamos bater a meta, pronto, bota um sino. Aí a galera até... Um mês ele faz, 2, mas quando é no terceiro, quarto, quinto, volta pro resultado errado. Porque não tem o processo, não tem estrutura. Então isso aí é o negócio famoso NT, na tora. O cara que é na tora, no dia de hoje, ele não vence mais não. É muito de momento, né? Como tu falou, o cara que é pequeno, ele tem que pensar realmente em vender. Mas, cara, se você organiza, a depender do teu momento, se você consegue organizar, naturalmente, você consegue ter uma entrega de mais qualidade para o teu cliente. Sim ou não? Sim. Então, se você consegue ter uma qualidade maior de entrega do teu produto, do teu serviço, qualquer que seja a situação, você naturalmente você garante a satisfação do cliente. Quando você garante isso, você está protegendo o teu CAC. Tu está protegendo a tua base. Porque automaticamente, se você vende mais vezes para a tua base, o teu CAC vai abaixar cada vez mais. Sim. Então, o teu faturamento, tu vendendo para as pessoas que tu já pagou ali para chegar, tu vendendo para a tua base porque tu tem um bom atendimento, beleza. Agora, esse jogo de você crescer primeiro, depois eu organizo, é importante no início, mas se você não tiver mão, se você não souber dosar a mão, você acaba fazendo muita primeira venda, mas esquece de fidelizar o cliente. A primeira venda você até faz, mas a segunda vai ser mais resistente. Tem que ter o time, porque senão vira escravo da empresa, vira escravo do trabalho. Se adoecer, a empresa não roda. Se tiver que fazer uma viagem, não pode. Se tiver, não pode fazer uma viagem, não pode fazer uma coisa ou outra, porque se não tiver lá, a empresa não roda. Então, quando você é pequeno, isso aí é ok, mas você tem que ter o time
Porque quando você é pequeno, você consegue vender, consegue ter um produto bom, consegue desenrolar ali. Mas você tem que ter o time de quando é que isso aqui vai mudar. Eu vou fazer isso até tal dia, até vender tanto. Mas depois que eu atingir esse objetivo aqui, aí eu já vou estruturar, organizar. E depois que você organiza, por que eu falei do CAC, né? Para pessoal que não possa não ter entendido. Quando eu falei do CAC é porque quando você tem um produto de qualidade, acaba tendo indicação. Então, um fulano indica lá e tudo. Às vezes no atendimento do próprio vendedor, é possível você pedir indicações. O Flávio Augusto fazia muito isso, inclusive. Então, cara, você estruturar a operação é muito bom. O melhor cliente que tem é o cara que vem ali, ou da sua base porque ele já confia no produto, ele conhece, ele percebe valor e ele paga o preço que você não precisa estar explicando o seu preço. Ou o cara que foi indicação, porque o cara que pede indicação, o cara que vibra muito com a indicação, normalmente é um cara que se frustrou em outros negócios e tal. Ele, meu amigo, me indica aí um cara que é bom. Não, eu comprei minha cadeira lá na Economic Office. Não, pois eu vou comprar lá, porque o seu José disse que lá era bom e que dá garantia e que atende mesmo. Então eu não vou me frustrar comprando em outro canto. E realmente é algo que dá para trabalhar muito forte e vender mais e fomentar isso, que é um ouro que muita gente, e eu durante muito tempo, não enxerguei. Essa base de clientes e essas indicações, né? Dá para metrificar e dá para potencializar isso aí. Legal. Bom, e ainda sobre a questão do setor comercial, após essa estruturação, o que é que, além do resultado, obviamente, que a gente sabe que você tem, o que é que, de fato, você enxergou o antes e o depois, dentro da tua operação? O que é que, de fato, tu enxergou e que agregou para ti como gestor? Como é que tu enxerga isso hoje? Cara, é como se antigamente fosse uns bebês e uns adolescentes. E hoje em dia são adultos que sabem o que estão fazendo. Então, antigamente, o meu vendedor ele sentava aqui no computador, esperava o cliente chegar, atendia. Se o cara não respondeu mais, tá bom, tudo certo. Se o cara respondeu, ele tira ali o pedido. Se ele ganhar uma comissão, tá bom também. Se ele não ganhar também, é isso mesmo, próximo mês melhora. E antigamente era assim. E hoje a gente já vê que o time, ele é um time que busca estudar, é um time que dá um feriado à galera. E aí, galera, vocês querem trabalhar? Bora trabalhar. Ah, mas a loja não pode abrir, mas vamos atender online. Divulga aí que a gente vai atender online. A gente passou 2 meses aí fazendo uma estratégia nos domingos para ver se valia a pena. E a galera super topou nessa época. Foram 2 meses funcionando de segunda a segunda. Então é um time que ele é engajado. É um time aí que sabe o que está fazendo, sabe para onde quer ir. Mês que a galera tira ruim ou algum vendedor que não tira bem, eu faço. Meu amigo, você quer arrumar um emprego para ganhar isso aqui que você está ganhando? Eu arrumo para você. Porque você não tem que estar aqui na minha empresa se matando de trabalhar, estudando, fazendo 1 milhão de coisas, às vezes escutando estresse meu de quando tá longe de bater uma meta, de você tá aqui para ganhar R$1.600? Não, vá para outro canto. Vá para outro canto que eu arrumo para você. Faço 2 ligações aqui, eu arrumo para você um empregozinho, uma moleza para ganhar 1.600. Aqui não é seu lugar não. Aí não sei o que que é assim, o cara para estar lá tem que querer fazer, tem que querer trabalhar. Não tem que vir com moleza, não. Cultura de resultado. Porque se tu tem resultado, o cara tem resultado. Então isso é fundamental. Cara, a gente está basicamente encerrando aqui quase. E eu queria te fazer aqui algumas perguntas que vai muito além da questão da econômica. Fala muito sobre o Aldemir. Então, assim, a primeira é se tu pudesse voltar no tempo
O que é que tu diria pro Aldemir de 2020, que foi quando tu começou? Ou foi... Isso, 2020. O que é que tu diria hoje pro Aldemir de 2020, para aquele garoto que ainda não tinha muita clareza do que ia seguir? Cara, pergunta difícil, hein? Mas eu acho que eu costumo dizer que eu não me arrependo de nada, né? Mas se fosse de nada que eu só me arrependo do que eu não fiz, do que eu fiz eu não me arrependo, do que eu errei virou aprendizado. Mas se fosse ali pra mudar alguma coisa, eu acho que era talvez trabalhar mais com a cabeça e menos braçal, porque eu trabalhei muito tempo ali braçal, é, realmente carregando peso, mudando uma coisa, mexendo em outra. E, claro, no começo isso é normal, mas talvez eu perdi um pouco de tempo com isso. Então, eu poderia ter trabalhado mais de forma inteligente, né? E trabalhado mais em alguns momentos. Acho que novinho, né? A pessoa, o cara Ah, cara, faz parte. não se liga tanto, mas daria mais o gás ali. Mas não me arrependo de muita coisa, não. Eu acho que faz parte da jornada. Eu aprendi muita coisa quebrando a cara. Então, errando, acertando. Ah, mas fulano disse que isso aqui não dá certo. Pô, eu não acredito. Aí eu tinha que ir lá, vixe, não dá certo mesmo não, né? Aí quebrava a cara e pronto. E que conselho tu diria pro cara que tá hoje empreendendo, mas de certa forma ele tá sobrecarregado, tá cansado, não tá muito estimulado no amanhã, que tá com medo, principalmente no ano que a gente vive, política, Copa do Mundo, menos dias úteis. Qual que é a mensagem que tu passa pra esse cara? Se quiser, pode olhar pra câmera, tá? Eu acho que 2026 é um ano de acelerar, porque muita gente vai frear. Então, quando muita gente freia e você acelera ali, por mais que a gente tem que aguentar firme, porque vai ser um ano de muita incerteza, vai ser um ano duro, vai ser um ano de dever um ali, de dever outro, mas faz parte do processo, eu acredito muito nisso. Então é um ano de acelerar. E se você tem que se decidir, não pode ficar em cima do muro. Ah, eu quero empreender, eu quero fazer essa empresa aqui dar certo. Então tem que agarrar com unhas e dentes. Tem que fazer realmente o negócio virar, porque o mercado de 2020 para cá, não é esse ano. De 2020 para cá ele mudou muito. Tá super competitivo, todo mundo é bom, todo mundo faz o básico bem feito. Então você tem que agarrar com unhas e dentes, correr atrás, trabalhar e ir pra cima, porque senão o negócio não vira não. Ficar com moleza, com não sei o quê. E em paralelo a isso, claro, trabalhar de forma inteligente, formar time, fazer lideranças, porque você vai colocando responsabilidades e o dever do empresário é formar pessoas melhores que ele em cada setor. Faz um líder comercial melhor que você seria. Faz um gerente, uma pessoa ou outra melhor do que você seria na função. Eu acho que a grande lição é você ter pessoas melhores do que você mesmo. O empresário, ele tem que pensar nesse sentido, ele tem que esquecer o ego. Ah, poxa, o meu negócio, eu entendo mais do meu negócio que todo mundo. E de fato você pode entender do teu negócio, mas se, por exemplo, um cara que é bom em vendas, ou pelo menos tem o perfil para isso, ele consegue ser um bom vendedor, por que que você não terceiriza isso? Se você não é nem terceiriza, por que que você não delega isso muitas vezes, se você está em um momento de início? Ou isso serve para qualquer outra função, só complementando o que você falou. E cara, a penúltima pergunta qual que é o próximo nível da econômica? Conta pra gente aí, sem dar muito spoiler, mas qual que é o próximo nível da Econômica Office? O que é que o Aldemir Júnior está enxergando nesse ano, talvez no próximo? O que é que você enxerga a Econômica Office nos próximos meses? Cara, não posso dar muito spoiler, né?
Mas o mercado corporativo hoje, que é o nosso mercado, ele busca empresas que resolvam o problema de forma justa e de forma assertiva. Às vezes, tão rápido é bom, mas ele quer uma pessoa que, se eu te dou um prazo de 15 dias, eu vou cumprir esse prazo. Se eu te dou um de 30, beleza, mas eu vou cumprir esse prazo. E ele busca soluções que englobem tudo. Então, muitas vezes o cara não está fazendo um escritório, ele não quer fazer o móvel projetado em um canto, aí ele tem que comprar a decoração em outro, e ele tem que comprar as cadeiras em outro e tudo mais. Então, o mercado corporativo ele se volta muito para isso, de ter a solução completa ali para os seus clientes e atender. O cliente muitas vezes, vou comprar aqui uma cadeira, vou comprar um móvel no marketplace. Cara, a grande maioria se frustra, salvo raras exceções, porque o cara compra uma cadeira por preço, compra uma mesa por preço, vê que não é aquilo que ele queria, se engana. E com a nossa solução, não. Ele tem tudo ali nas mãos, ele testa, ele vai na loja, o consultor vai até o local dele, faz o projeto. Então, o futuro da Economic Office é ter esse ecossistema completo aí com a gente. Para meio entendedor, meia palavra baixa. Eu já entendi um pouco aí, tá? Mas, enfim. Cara, para fechar, qual que é o verdadeiro conselho do dono? Tá? Pode olhar também para a câmera lá. Qual que é o verdadeiro conselho do dono? Objetivo, Aldemir Júnior, pro cara a cara, 1 a 1. Você tá olhando para um cara que tá lá batalhando, que tá empreendendo. Vai. Cara, o conselho do dono é: levanta a bunda da cadeira e vai para cima trabalhar sem se minimizar, sem ser coitadinho, sem botar a culpa em governo, sem botar a culpa em terceiros. O resultado do teu negócio, a culpa é tua. A culpa não é do governo, a culpa não é de ninguém. A culpa é tua. Então é tirar a bunda da cadeira, vai pra cima, faz acontecer e bora-se embora. É isso. Ninguém vai te salvar, tá? Só você mesmo. Então, cara, obrigado por estar aqui. Prazer estar por aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Assim como eu falei no início, você é um cara que tem uma importância muito grande, não só na minha vida, mas também na Empire, de certa forma. Você foi um dos nossos primeiros clientes, de fato, e ainda é hoje. Então, pra gente encerrar, eu queria pedir para você que está nos assistindo, cara, se inscreve no canal. Isso ajuda demais. Coloca aí um comentário do que você achou do episódio do Aldemir Júnior, da história que ele contou. É muito bastidor, é muito real aqui, não tem meia volta. Então, se você curtiu esse conteúdo, se você quer ver mais como esse, eu vou trazer mais pessoas aqui, mais empresários que tenham relevância no mercado, não só aqui do local, mas de Fortaleza, que a gente é daqui, para você que não conhece, mas também de todo o Brasil. Então se inscreve, curte, comenta aí, tá? E deixa esse vídeo aparecer para você mais vezes assim que eu postar outros. Esse canal está sempre aparecendo para vocês. Então é isso. Segue lá, @Victor Saraiva, Victor S. Saraiva no Instagram. E o Economic Office. Siga lá, a Economic Office. Qual que é o arroba? Freitas, @Economic Office. Economic Office e o teu, pessoal? O meu é @Aldemir Freitas, com 2 S no final. Legal, então segue lá. E se você, de algum modo, é empresário e tá com um certo receio nesse ano, cara, realize um diagnóstico com a gente. A gente pode acelerar o teu negócio através de processos comerciais, através de tração, uma máquina de tração comercial que a gente implementa junto com você. Não é um curso, a gente implementa, a gente entra dentro da tua operação, define processos, funis, tecnologia para isso, para a gente ter a tua inteligência comercial de fato, coisa que você acha que tem muitas vezes na tua planilha e você não tem. Eu vou deixar o link aqui da aplicação abaixo desse vídeo, você pode preencher lá e a gente agenda
uma reunião com um dos nossos especialistas, beleza? Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez, tamo junto e valeu!